Quando o sábado deixou de ser lembrado por grande parte do cristianismo? No estudo de hoje, nós vamos entender o que a Bíblia e a história revelam sobre essa mudança e redescobrir o propósito divino por trás do dia que o próprio Deus santificou. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica. Privilégio ter a sua companhia. Essa é a TV Novo Tempo, o canal da esperança. Que bom que estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Como é que você está passando a sua semana? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Está tudo bem? Está tudo em paz? Como é que estão as expectativas aí? Chegamos à metade do mês de novembro, daqui um pouco o último mês do ano. Como estão as suas expectativas para este final de ano? Como é que estão as coisas? Tudo na paz? Conforme o planejado? Nem tudo andou do jeito que você gostaria? Lembra, você não está sozinho nessa caminhada. O olhar do Senhor está sobre você e sobre a sua família. E lembre-se que o Senhor é capaz de restaurar qualquer situação adversa e transformá-la numa grande bênção para a nossa vida. E talvez situações que sejam impossíveis de serem transformadas, como a perda de uma pessoa querida. Lembre-se da bendita esperança que nós temos em Cristo Jesus, quando o Senhor voltar a esta terra e os laços que foram interrompidos serão resgatados para sempre. Que bom que estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. E nessa temporada estamos estudando o sábado da criação. Você sabe que eu estava pensando aqui, né? Às vezes a gente não percebe a importância, a dimensão que às vezes alguns temas que são apresentados na Bíblia têm. Algumas orientações que são dadas pelo Senhor, que dimensão elas têm? Alguns alertas e algumas profecias que são feitas e como essas profecias, ao se cumprirem, o resultado que elas trouxeram. E hoje nós vamos resgatar um desses temas, uma profecia que foi apresentada pelo profeta Daniel, que os tempos e a lei seriam mudadas e o cumprimento dela claramente na mudança do sábado para o domingo. Uma profecia bíblica e o seu cumprimento histórico. E os efeitos que isso traz, ao ponto hoje da maior parte do cristianismo não ver o sábado como relevante, como uma orientação, como um mandamento. Isso é tão forte, isso é tão notório, que a gente percebe que a maior parte do cristianismo observa todos os mandamentos da lei moral de Êxodo capítulo 20, mas especificamente o sábado, não. Sabe, esses dias alguém me falou assim, pastor, por que falar sobre o sábado? A gente tem tantos outros assuntos que são de extrema importância, por que você, vocês, e ele até se referiu à igreja, uma pessoa querida, por que vocês se preocupam em falar sobre o sábado? Eu quero dizer para você o que eu tenho comentado ao longo desta temporada. Resgatar o tema do sábado é resgatar a nossa origem. E resgatar a nossa origem é resgatar nossa identidade, o nosso valor e o nosso propósito para a vida. Por isso, estamos compartilhando com você esse tema e levando a você a apreciação e também o pedido. Faça o pedido da nossa revista Esperança, o Sábado da Criação. Entenda esse tema e se aprofunde e observe o sábado e você vai perceber que o significado é muito maior. Peça agora a sua revista Esperança, o Sábado da Criação. É só você ligar para a nossa equipe
até às 10h30 da noite, estamos prontos para atender você. É agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança, o Sábado da Criação. Você já sabe, você que acompanha Novo Tempo, se você não acompanha, está passando aqui pela primeira vez, o nosso material, as nossas revistas, elas são distribuídas sem nenhum custo, é só você pedir. Você também pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, isso mesmo, o WhatsApp da Escola Bíblica, é o 12982 44 44 49, 12982 44 44 49. Peça a sua revista, você vai receber aí na sua casa, estuda, medita, peça a orientação do Espírito Santo para que você entenda ainda mais os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Vamos ao nosso estudo, vamos orar pedindo iluminação do Senhor para o estudo de hoje. Obrigado, Pai, porque estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Eu entendo, Senhor, que às vezes, como quando a gente traz um tema que não é de consenso geral, que existe às vezes até divergência, existe até resistência da parte de algumas pessoas, alguns fogem dessa situação, não querem estudar ou criam bloqueios mentais até para estarem abertos para ouvir. Mas eu oro em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo atue agora, atue na nossa mente, para que a gente entenda, que a gente abra o coração para que o Senhor, através do Espírito Santo, transforme às vezes a visão, nossa visão que está equivocada. Eu peço uma bênção por cada um dos nossos telespectadores, por sua família, que cada um se sinta amparado e cuidado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ao estudo de hoje, vamos conversar um pouquinho. Hoje vamos relacionar um pouco o tema do sábado. É a nossa fala durante essa semana, é o sábado e a forma como a gente, em nossa comunidade religiosa, vai se envolver o sábado e a igreja. E hoje nós vamos ver uma parte histórica, profética, desta mudança que aconteceu. Quando a gente está falando de profecia, a gente basicamente temos 2 livros proféticos, escatológicos, sobre o fim dos tempos, que é o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, João registra as mensagens de Cristo. Se você abrir sua Bíblia, você vai ver as 7 igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas eram comunidades que realmente existiam e dentro da profecia, dentro do livro profético, a gente pode aplicar, primeiro, João está escrevendo para problemas específicos que essas igrejas enfrentavam. Esta é a região hoje conhecida como a região da Turquia. Então eram cidades importantes naquele período em que o Império Romano dominava. Mas essas igrejas também representam períodos que a igreja cristã passaria até hoje, ou seja, a identificação clara de períodos proféticos do que a igreja cristã passaria e o que aconteceria com elas. Então, quando você lê uma mensagem a uma igreja, e a gente vai ler esta mensagem, você vai perceber que está se referindo a um período profético. E aí nós podemos aplicar isso para a nossa vida hoje, podemos tirar lições históricas do que aconteceu nesse período para que a gente não repita os mesmos erros. Essas cartas, portanto, eram dirigidas a comunidades reais do primeiro século e representam as etapas da igreja cristã ao longo dos séculos. E nós vamos ler a mensagem à terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo representa o período histórico do cristianismo entre os séculos IV e V, justamente o tempo em que a fé cristã foi unida
ao Estado romano. Você percebe, quando você lê, que essas igrejas seguem, a mensagem para essas igrejas seguem a mesma estrutura, a elogio para essa igreja, a repreensão para essa igreja. Jesus se apresenta como aquele que é a solução, qual é o caminho que eles têm que fazer. Isso é muito interessante. E esse é o período em que a igreja passa por um processo de mudança, ou seja, a igreja, que é um movimento religioso, o cristianismo na sua essência, agora vai se envolver com a religião, com o Estado, né? Com a parte política e, lógico, a política do Estado traz os seus costumes, a sua religiosidade e vai misturar-se, o que a gente chama tecnicamente, vai acontecer um sincretismo. Vem o Estado político junto com a religião e a religião perde a sua identidade. Esse é um fator muito importante para a gente considerar, queridos. Sempre, historicamente, que a religião procurou seu amparo no Estado, nas questões políticas, a religião perdeu sua identidade. A religião não é mais a religião pura. É importante que a gente pense hoje, porque a fundamentação, a força da religião, da crença, ela é bíblica, é na atuação divina, é aquilo que Deus faz. Não é preciso uma sustentação. A religião serve como um apoio, uma motivação para que o cidadão represente claramente a sua responsabilidade social, mas não é uma mistura. Vamos lá. A gente vai ver uma dessas misturas aqui, a perda da identidade, tá? Vamos falar de fatos históricos também. Pérgamo é a igreja que viveu o início da cristianização do império, quando a fé pura foi gradualmente substituída por compromissos políticos e tradições pagãs que são incorporadas ao culto cristão, o que eu estava mencionando aqui. Então, a religião se tornou oficial agora, a crença, o cristianismo, né, se tornou a religião oficial do Estado. Só que ela perdeu sua identidade, porque ela vai se misturar. E a gente entende isso, porque se você analisa os séculos anteriores, o que acontece com o cristianismo? O cristianismo cresce muito, estamos falando de fatos históricos, e se torna uma ameaça para o Império Romano. Quanto mais eles matavam, aí o Império Romano começa a perseguir, né? E quanto mais eles matavam os cristãos, é a expressão de que o sangue, era o sangue dos mártires, dos que morriam, fazia o cristianismo crescer cada vez mais. Então, quanto mais perseguia, mais eles cresciam. E aí a gente vai ter em determinado momento, o imperador romano Constantino, que vai falar de uma conversão, né, de ele ter ficado impressionado, só que foi uma conversão não de mudança dele na sua essência, mas de usar a religião como um apoio para a sua manutenção política. Mas ele diz que teve uma visão, né, com uma cruz saindo no sol, e ele foi iluminado, que agora ele deveria aceitar o cristianismo. E a partir daí, a estratégia do império mudou. Se eu não consigo vencê-los, não consigo dominá-los, eu me uno a eles. E aí nós vemos a mensagem à igreja, vamos ao verso 12, que é o primeiro verso. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Isso é muito importante. Sempre que a gente vai ter a referência à espada, aqui é a palavra de Deus atuando. Então, é a palavra que deveria fazer com que eles se norteassem. É a palavra que deveria orientá-los de como eles deveriam viver. Só que agora eles começam a negociar a palavra, começam a abandonar a palavra, sabe? E os interesses políticos, econômicos estão acima do que a palavra diz. E aí há uma negociação, e há uma rendição, e a palavra não é mais relevante. Os interesses é que se tornam relevantes. E o Senhor vai se apresentando
né? Através da mensagem do anjo, vai apresentando o Senhor como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E eles deveriam estar preservados à palavra, e a palavra está sendo abandonada. Eu conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. A expressão trono de Satanás simboliza a centralização do poder religioso e político. A doutrina de Balaão representa a mistura entre o santo e o profano, a tentativa de agradar tanto a Deus quanto ao mundo. Uma referência ao que está escrito em Números, capítulo 22 e ao capítulo 25, onde nós temos o profeta Balaão levando o povo de Deus à idolatria e à imoralidade. E aqui é a junção do poder religioso com o poder político, porque é interessante que o poder religioso, para impor algo, ele precisa da ação política, da ação de um Estado, assim como o Estado usa essa ideia religiosa como uma maneira de impor aquilo que ele deseja. É interessante que exatamente o que acontece neste período vai se repetir profeticamente nos últimos dias da história, queridos. Vão se unir poderes políticos e poderes religiosos com uma intenção: impor aquilo que ele deseja com uma fala religiosa. E a fala religiosa usa esse sistema como força de imposição, que é o que acontece no período da Idade Média. Agora, esse processo, não posso fugir aqui, né? Porque esse é um tema que está muito ligado ao fim dos tempos. Esse processo vai mudando a crença na palavra. O sábado, símbolo da criação e da fidelidade ao Criador, foi sendo então ofuscado por práticas que buscavam a aceitação cultural, porque nós temos um outro tipo de crença no Império Romano, um outro dia de descanso. O imperador Constantino que eu citei, após a sua conversão nominal ao cristianismo em 313, procurou unificar o império sobre uma religião comum. Uma conversão nominal, porque ele não deixou seus costumes de crenças não cristãs. Não, ele está fazendo o sincretismo. E agora ele vai unir isso. Como muitos de seus súditos ainda eram adoradores do Deus Sol, ele buscou um ponto de convergência entre o paganismo e entre o cristianismo. Por isso, 6 de março de 321, Constantino promulgou o primeiro decreto dominical determinando que todos os juízes, habitantes das cidades e trabalhadores descansem no venerável dia do sol, no primeiro dia da semana, o domingo. Aqui está a fonte histórica, o Codex Justinianus, livro 3, título 12, lei 3, decreto do imperador Constantino. Estamos falando de fonte histórica, querido. Após o decreto civil, a Igreja de Roma gradualmente substituiu a guarda do sábado pela do domingo, justificando esta mudança como uma celebração da ressurreição de Cristo. Então, essa foi uma estratégia que gradativamente a igreja assimilou. Porque Constantino vai dormir o sono da morte, mas ele foi o idealizador e a igreja absorveu isso. Por quê? Porque a igreja vai perdendo a verdadeira razão da sua existência. E agora a igreja não tem mais interesse no evangelho. Agora a igreja tem interesse nas questões políticas que vão mantê-la no poder. A gente não pode esquecer disso. Olha o que acontece
historicamente, algumas outras informações que a gente traz aqui. Fontes e registros eclesiásticos confirmam isso. Concílio de Laodiceia de 364 d.C., cânon 29. Os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas trabalhar nesse dia. Antes devem honrar o dia do Senhor, o domingo, se possível descansar então como cristãos. Alega-se, a igreja traz isso, Jesus, porque a gente precisa achar um motivo, né, para a mudança. Não, Jesus ressuscitou, mas não há fonte de mudança. Há uma fonte histórica proposta pela igreja que perdeu a sua identidade. Enciclopédia Católica de 1911, o domingo foi substituído pelo sábado, não por mandamento de Cristo, mas pela autoridade da Igreja Católica. Essa foi a intenção da igreja, e a igreja diz que essa foi a mudança da igreja. Eu não estou trazendo aqui, queridos, nenhuma informação que não está aberta historicamente. E outra coisa, trazer uma informação é para a gente pensar qual é a origem, entendeu? Por que eu acredito no que eu acredito? E aí você pode perguntar, você pode consultar. Por que a maior parte dos cristãos, pessoas que aceitam o cristianismo, estão observando o domingo ao invés de observarem o sábado? Porque isso foi trazido historicamente e eu entendo que a maior parte nem tem conhecimento disso. Eu entendo isso e respeito isso. E tenho amigos que têm essa crença e muitos desses não sabem. E eu sempre digo assim, são pessoas dedicadas na sua crença, mas eu estou aqui também, nós estamos, para compartilhar com você aquilo que é a verdade da palavra. Esses fatos históricos mostram que a alteração não veio de Cristo, nem dos apóstolos, mas da aliança entre o poder religioso e o poder políticos, algo que os profetas já haviam advertido. A igreja cristã, influenciada pela mudança política e cultural, passou a adotar o domingo, então, como dia de culto em honra à ressurreição de Cristo, ainda que não exista mandamento bíblico que substitua o sábado pelo domingo. Daniel anteviu um poder religioso político que surgiria e mudaria os tempos e a lei. Eu falei no início do programa. Expressão que em hebraico refere-se a regulações divinas relacionadas ao tempo sagrado, especialmente o sábado. Permita-me rapidamente, aqui a gente está chegando no final do programa, a só fazer referência à citação do que está escrito em Daniel capítulo 7, o verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1260 anos de poder, de supremacia da igreja neste período. Da igreja que havia se afastado agora da sua essência, a igreja que o Senhor alertou que aconteceria nesse período, no 4º e 5º séculos, a partir dali que aconteceu na igreja de Pérgamo. A tentativa de alterar o tempo e o culto, queridos, corresponde a um desvio da autoridade divina para a autoridade humana, se apresentando agora como quem tem autoridade para dizer o que deve e o que não deve ser feito. O texto, portanto, é profético e histórico. Anuncia um movimento que substituiria os mandamentos de Deus por tradições criadas por instituições humanas. O esquecimento do sábado se tornou um símbolo visível do afastamento da fidelidade a Deus e da sua palavra. Por quê? Por quê? Se tornou um afastamento da fidelidade? Porque eu vou perdendo minha identidade. E o sábado é essa referência. Eu sei de onde eu vim, porque o Senhor quer que no final de cada semana, na sexta-feira, eu pare as minhas atividades e lembre qual é a sua origem. E eu tiro isso? Não sei. Não sei quem eu sou, nem sei para onde eu vou. O apelo de Jesus a Pérgamo é para voltar à pureza da fé, a adoração baseada na palavra e não na conveniência. Vamos ao que está escrito, voltemos aqui ao capítulo 2 e agora o verso
16. Portanto, arrependa-se, senão eu irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca, com a palavra, porque é a palavra, queridos, é a palavra que é a nossa referência. Eu tenho que voltar para a palavra. Eu não tenho que transformar a palavra do meu jeito, da forma como eu quero pensar, eu interpreto. Não, é o que a palavra diz, é o que Deus diz. E o Senhor está dizendo, voltem para a palavra. Assim como a igreja de Pérgamo foi convidada a deixar o sincretismo, nós também somos chamados a restaurar o verdadeiro culto centrado no Deus Criador e na sua vontade. Ao final de cada mensagem, para cada igreja, nos capítulos 2 e 3, depois eu te motivo a ler, sempre há uma promessa. Ao vencedor eu dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escreverei um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O maná que alimentou o povo, que alimentava o povo. O maná que caía durante 6 dias. E a gente já compartilhou essa história aqui. Cada dia para ser usado naquele dia. E no 6º dia, o dobro. Ao vencedor eu lhe darei do maná escondido. Quem me mantém? Quem cuida de mim? Quem me dá forças para seguir? Aonde estão depositadas todas os meus fundamentos? É naquilo que Deus me dá, naquilo que Deus me alimenta. É através da sua palavra. Querido, deixa eu te dizer com muito carinho, o que você acredita, o que eu acredito, vem daqui ou vem da tradição humana, de criação humana, de mudanças humanas? De onde vem? Eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, às vezes a gente desconstruir uma ideia, mas eu quero te convidar hoje a buscar as fontes, a pedir a sua revista e a entender historicamente e profeticamente como o sábado foi mudado para o domingo, não porque Deus deseja, porque para o Senhor o sábado é o dia de guarda. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelas orientações que nós recebemos nela. Que a gente seja fiel à palavra, que a gente não negocie aquilo que o Senhor nos diz que devemos fazer. Talvez muitos estão assistindo e têm esse desejo. Eu sei que para ele não é fácil, existe um contexto, mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor dê forças. Eu clamo por isso, em nome do Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua casa, e nós nos encontraremos amanhã aqui, mais um programa Escola Bíblica. Tchau.